um método de se fazer história para se estudar os fatos recentes, chamada história oral. História oral é basicamente a gente coletar depoimentos de pessoas sobre fatos recentes, de fatos de 50, 60 anos atrás. O que para a história não é nada, nesse tempo não é nada. Mas nesse tempo a gente ainda tem os agentes históricos presentes. Então a gente consegue captar os depoimentos. E todo depoimento é importante, mas sempre é necessário que se diga o seguinte: nem todo depoimento é válido às vezes, por uma série de questões. Pode estar esse depoimento contaminado com uma ideologia e que não representa a realidade dos fatos. Pode estar esse depoimento contando meio fato, precisa contar o outro. Então tem que complementar essa narrativa com uma documentação física. Enfim, então a gente coleta o depoimento, faz todo o trabalho de transcrição, depois a gente passa para a pessoa, mostrando, ó, nós transcrevemos o que você falou, a pessoa aceita o uso disto, né, para fins de trabalhos acadêmicos, né, essa narrativa, e a gente vai confrontar essa narrativa com a documentação existente no município, no estado, enfim. Narrativas sempre são narrativas, elas não são definitivas, e a gente tem que buscar sempre uma coisa assim, de comprovar o que está ali, né? Porque não podemos nos basear por simples versões, né? E assim é com a polícia, por exemplo, quando tem um crime, né? O policial ele vai lá, ele vai ouvir os vários lados da questão para ter um todo. Pois bem, o nosso camarada, o Anderson Marçal, ele publicou um tweet há 4 dias atrás, excelente, muito interessante. E dentro dessas coisas de narrativa política, tem essa análise do Anderson, que é muito interessante. E ele diz assim: algumas pessoas dizem que o Ciro Gomes mudaria o discurso conforme os ventos, que ele não criticava o PT antes das eleições e que passou a criticar fortemente depois, que teria sido de direita no passado e mudou para o campo progressista só por conveniência. Será? Essa narrativa de que o Ciro, né, era quase uma biruta, né, aquele instrumento, né, que se usa aí para medição dos ventos, né, para o lado do vento, né, então a biruta ela vai onde o vento sopra, né, então essa é a ideia, né, o Ciro seria como se fosse uma biruta, né, vai para cada lado, né, o vento, como alguns canais de YouTube, né, a gente conhece aqui que eles têm isso, né, eles vão para cá, para onde o vento soprar. Aí alguns vão dizer assim: ah, não é o seguinte, né? O Ciro ele começou a carreira política dele no PDS. E é verdade, de fato, é um fato, né? É um fato, né? Ele começou no PDS. Mas é aquela questão, né, gente? O Ricardo Boechat também iniciou, né, sua carreira política, vamos dizer assim, embora ele não fosse um político, né, mas na sua juventude ele foi ligado ao Partido Comunista Brasileiro. E aí? Eu pergunto uma coisa: o Ricardo Boechat terminou a sua vida pública sendo um comunista nato? Não, né? Então as pessoas se transformam, se mudam-se. Ali havia um contexto, o pai era vinculado ao partido e ele ingressou no partido do pai. O problema disso, a vida foi se encaminhando, ele saiu do PDS, aliás, como saiu de vários outros partidos, e o Ciro continuou tendo o mesmo discurso, sendo sempre um discurso à frente dos partidos a qual ele estava inserido. E aí, gente, ele vai mudando, ele participa do Plano Real, ele participa
né, dentro do PSDB, ele participa do PSB, ele participa do PPS, ele participa de vários partidos. E nenhum deles comporta o Ciro. E aí o Ciro continua com o mesmo discurso, acrescentando coisas. É porque as pessoas não conhecem as entrevistas do Ciro. E é por isso que nós vamos fazer aqui no canal, né, nós vamos fazer uma playlist de entrevistas do Ciro, para que vocês possam, de fato, começar a entender. E nós vamos fazer uma playlist cronológica. Como eu sou historiador, né, eu vou pegar a cronologia dos fatos, pegar aquelas primeiras entrevistas dele e vamos analisar. E você pode analisar o discurso do Ciro. Vocês vão ver que não muda, acrescenta somente. Então, o PT gosta de falar dos outros e dizer que eles são mais esquerda que os demais. Eles são os donos da esquerda. E por eles dizerem isso, a esquerda hoje está manchada. Por eles dizerem isso, né, porque nós somos a esquerda, eles anularam totalmente a história da esquerda no Brasil. Quer dizer que 60 anos antes do PT não existia esquerda. Então não se sabe quem é o Luiz Carlos Prestes, por exemplo. Não se sabe quem é Carlos Marighella, né? Então tem pessoas antes do PT que estavam no campo da esquerda que foram muito importantes para a construção da democracia. Portanto, a esquerda não nasceu com o PT. O PT foi um partido que alguns inclusive dizem que o Lula usou da esquerda, há narrativas que mostram isso, que na verdade o Lula nunca foi um homem de esquerda, de fato. Que o Lula achou ali um filão. O campo da esquerda é mais fácil. Então ele ainda entrou para o campo da esquerda. Mas que ele, Lula, era um homem de esquerda, não tão de esquerda ele é. Então assim, gente, há narrativas de todos os lados. Agora que as narrativas petistas, elas não são levadas a sério, não são, porque as narrativas petistas, desculpem, gente, como eu vou levar a sério um partido que nega fatos que a gente sabe que ocorreram? Todo mundo sabe que o Lula foi levado pelo DOPS, né? E que o Lula ficava no sofá vermelho do Tuma. Todo mundo conhece essa história. Tem fotos disso, inclusive. Fotos de Lula nas viaturas da polícia e tal, né? Alguém vai dizer, pois é, não, mas as pessoas eram presas na época, é verdade. Mas o Lula, né, infelizmente não sofreu assim tortura, né? O Lula, há quem diga, isso já de muitos anos eu ouvi isso, pesa sobre o Lula a acusação de que o Lula entregava companheiros para a repressão. Eu não tenho como comprovar isso, mas que existe essa narrativa, existe. Só que ao contrário da gente, a gente fala e diz, ó, isso aqui é uma narrativa, isso aqui não é uma análise. O PT, se fosse o Ciro, no caso, eles usariam isso como, não uma narrativa, mas como um fato concreto. E iriam dissimular isso, passar isso nas suas, entre aspas, mídias alternativas. E ia imputar isso nos seus militantes. Por quê? Porque o PT não trabalha com a verdade. O PT trabalha com meias verdades e com narrativas que lhes convêm. Essa é que é a grande verdade. Nós temos que parar de fazer isso. Porque as nossas narrativas, se existem nossas narrativas, e nós temos as nossas narrativas, elas têm que estar calcadas no respeito ao processo como um todo. Ou seja, quando eu falo das eleições de 2018, eu falo a minha narrativa e digo, é a minha narrativa. Mas eu sei que a minha narrativa pode ajudar no contexto de entender a narrativa de 2018. Agora, será que aquela narrativa de quem diz, por exemplo, que se o Haddad não tivesse no PT teria a chance de ganhar a eleição, é correta? Todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que o Haddad ganhou votos usando o nome do Lula. Se o Haddad estivesse no partido da causa operária, não levaria a parada, não levaria, todo mundo sabe disso. Mas há narrativas hoje petistas dizendo esse tipo de coisa.
Por quê? Porque é um partido que aprendeu a manipular negativamente a informação e mais, a fazer as suas próprias narrativas que só ele e os seus, vamos dizer assim, zumbis ideológicos conseguem assimilar. O que eu tenho a dizer para vocês, meus caros, é o seguinte: a gente precisa entender que narrativas políticas são usadas para o bem ou para o mal. A gente tem que estar atento e buscar entender, buscar analisar a partir da verificação dos fatos e não simplesmente se apoiar na fala de um ou de outro. Porque a gente tem que usar a racionalidade, que é uma coisa que o PT não gosta de usar e não quer que a sua militância use. É isso, gente. Enquanto a gente usar meias narrativas, meias verdades, enquanto a gente usar um discurso falacioso, a gente vai ver a política sendo cada vez mais depreciada pelas pessoas de bem. Porque elas entendem que isso é fazer política. Não. Fazer política é buscar o bem comum. E o bem comum não pode ser buscado com meias verdades, com narrativas falsas e com manipulação de massas.